Amanhã, segunda-feira, 11 de novembro de 2019, acontecerá um evento raro chamado Trânsito de Mercúrio. O evento ocorre quando Mercúrio, que é o planeta mais interno do Sistema Solar, passa entre a Terra e o Sol, passando diretamente em frente ao Sol. Somente planetas que orbitam o Sol dentro da órbita da Terra, ou seja, Mercúrio e Vênus, transitam pelo Sol como visto da Terra. Se Mercúrio orbitasse o Sol no mesmo plano que a Terra, haveria de 3 a 4 trânsitos de Mercúrio a cada ano. No entanto, o plano orbital de Mercúrio é inclinado em 7 graus em relação à eclíptica, ou seja, ao plano orbital da Terra. Isso significa que, quando Mercúrio passa entre a Terra e o Sol, em plano inferior a cada 4 meses, Mercúrio geralmente passa ao norte ou sul do disco solar. Um planeta que orbita o Sol dentro da órbita da Terra é chamado de planeta inferior. Quando um planeta inferior passa entre a Terra e o Sol em conjunção inferior, ele pode passar ao norte do Sol, ao sul do Sol ou, em casos raros, bem na frente do Sol. Embora muito mais comum que os trânsitos de Vênus, os trânsitos de Mercúrio são eventos raros porque acontecem apenas 13 ou 14 vezes por século. No século XXI, ou seja, de 2001 a 2100, serão 14 vezes. Trânsitos de Mercúrio sempre ocorrem em maio ou novembro. Os 4 últimos foram em 15 de novembro de 1999, 7 de maio de 2003, 8 de novembro de 2006 e 9 de maio de 2016. O próximo será amanhã, 11 de novembro de 2019, e o posterior será em 13 de novembro de 2032. Cada vez que Mercúrio circula o Sol em sua rápida e curta órbita de 88 dias terrestres, Mercúrio viaja ao norte da eclíptica por cerca de metade de sua órbita e ao sul da eclíptica durante a outra metade de sua órbita. 2 vezes em sua órbita, Mercúrio atravessa o plano orbital da Terra em pontos chamados nós. Quando Mercúrio está viajando de norte a sul, é chamado de nó descendente, e quando Mercúrio está viajando do sul para o norte, é chamado de nó ascendente. Sempre que Mercúrio cruza um nó próximo a alcançar uma conjunção inferior, um trânsito de Mercúrio não é apenas possível, mas inevitável. Mercúrio cruza seu nó ascendente quase simultaneamente com Mercúrio em conjunção inferior em 11 de novembro de 2019, para apresentar um trânsito bastante raro de Mercúrio. Os trânsitos de nós descendentes só podem ocorrer durante a primeira quinzena de maio e os trânsitos de nós ascendentes na primeira quinzena de novembro. Em outras épocas do ano, Mercúrio em conjunção inferior passa ao norte ou ao sul do disco solar. Os trânsitos de novembro acontecem 2 vezes mais do que os trânsitos de maio. Isso porque Mercúrio tem uma órbita muito excêntrica, na qual Mercúrio aproxima-se 24 milhões de quilômetros do Sol no periélio, ou o ponto mais próximo do Sol em sua órbita, do que no afélio, o ponto mais distante. Em maio, Mercúrio está bastante perto do afélio e muito longe do Sol, o que reduz severamente a janela de oportunidade para um trânsito em maio. Em novembro, Mercúrio está bastante perto do periélio e muito perto do Sol, ampliando o período de tempo durante o qual é possível um trânsito em novembro. Após um trânsito de maio, o trânsito de novembro chega fielmente 3 anos e meio depois. Por exemplo, 9 de maio de 2016 e 11 de novembro de 2019.
Os trânsitos ocorrem quase na mesma data em ciclos de 46 anos. Por exemplo, 9 de maio de 2016 e 10 de maio de 2062. Os trânsitos de novembro, que são mais comuns do que os de maio, ocorrem ocasionalmente em períodos de 7 anos e com maior frequência em períodos de 13 e 33 anos. Os trânsitos de maio, que são menos comuns que os trânsitos de novembro, são recorrentes, com frequência em período de 13 ou 33 anos. O ciclo de 46 anos representa uma combinação de 13 e 33 anos. 13 mais 33 igual a 46. O trânsito de amanhã, 11 de novembro de 2019, será visível na maior parte do globo terrestre. O trânsito será visível, pelo menos em parte, da maior parte do mundo, com exceção da Indonésia, grande parte da Ásia e Austrália. Mercúrio leva cerca de 5 horas e meia para atravessar o disco solar, e esse trânsito de Mercúrio será inteiramente visível do leste da América do Norte, da América do Sul, da ponta sul da Groenlândia e do oeste da África, se o tempo estiver bom. Mercúrio começará a aparecer em frente ao Sol por volta das 9 horas e 36 minutos, horário de Brasília. Ele fará uma viagem tranquila pelo disco solar, alcançando o melhor trânsito, ou seja, o mais próximo ao centro do Sol, aproximadamente às 12 horas e 20 minutos, e finalmente saindo por volta das 15 horas e 4 minutos. Para visualizar o trânsito de Mercúrio, você precisa de um telescópio e filtro solar. Não é um evento que dá para ser visto a olho nu. E mesmo que você tenha um telescópio, é preciso tomar o devido cuidado de não esquecer e usar corretamente o filtro solar. Você também pode procurar um programa público através de um observatório ou clube de astronomia da sua cidade, ou assistir lives que serão feitas. Provavelmente, o Sérgio Sacani, do canal Space Today, irá transmitir o trânsito de Mercúrio. Então, se você não é inscrito no canal Space Today, inscreva-se, ative a notificação e não perca esse evento raro que é o trânsito de Mercúrio. Espero que tenham gostado do vídeo, obrigada a todos e meu agradecimento especial aos meus apoiadores.